sobre os 40 anos da adesão de Portugal à CEE. Terminamos então com um pitch e, sem mais demoras, vamos ouvir. Eu peço às pessoas que se possam acomodar, porque ainda temos mais um momento e eu vou chamar ao palco, entretanto, os projetos os pitches de projetos. Vamos ouvir mais testemunhos pela voz de quem coloca os fundos europeus ao serviço de áreas tão relevantes como a inovação e a inclusão social. Para fazer a sua apresentação, chamo em primeira instância os representantes dos projetos Amato Lusitano, apoiados pelos programas Pessoas 2030, Centro 2030 e FAMI 2030, que subam ao palco. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Quantos são? São seis. São seis. São seis intervenientes. Seis. Muito bem. Peço que se acomodem. Eu vou chamar para já este projeto e vou deixar os outros dois um bocadinho para depois, porque temos 6 intervenientes neste projeto. E, portanto, como já estamos com um atraso, como vocês entendem... para ali, por favor. Exatamente. Eu vou ser imbatível e pedir que cumpram religiosamente 10 minutos que vamos dar para esta apresentação. 12 minutos, mas cumpridos ao máximo. Muito obrigada. Estou. Já estou na próxima. Temos que ir. Sim, não tenho. É aqui. Quer apresentar aqui? Pode apresentar aqui? Oh. Tá bom, bora. Vamos começar? Exatamente. O palco é vosso. Somos a Amato Lusitano, Associação de Desenvolvimento, que há mais de 25 anos trabalhamos com um propósito muito claro: integrar, proteger e capacitar quem mais precisa. A nossa missão assenta na igualdade, nos direitos humanos e na valorização de cada pessoa. Todos os dias desenvolvemos respostas que juntam inclusão social, educação, inovação, envelhecimento ativo e prevenção. E muito mais do que fazemos só é possível porque os fundos europeus reconhecem o impacto social que criamos. O que mostramos hoje não são apenas projetos, é uma rede complementar, coerente e transformadora que muda vidas e fortalece o território. Vamos ver o vídeo. Vivemos num tempo em que tudo está ligado. O que acontece no mundo reflete-se no nosso dia-a-dia. Os desafios de cada pessoa estão muitas vezes ligados a fenómenos maiores, à mobilidade, à migração, à exclusão e à desigualdade. Em Castelo Branco, a Amato Lusitano, Associação de Desenvolvimento, é uma resposta concreta a estas realidades. Nasceu com o apoio da autarquia local e conta com a parceria das instituições do concelho para dar resposta a problemas sociais e situações de risco, promovendo o desenvolvimento e a integração das pessoas e grupos mais vulneráveis. Quem aqui chega, mesmo sem falar a língua, encontra acolhimento, compreensão e orientação. Pode aprender, integrar-se e ganhar confiança. Há quem descubra novas oportunidades de trabalho, quem encontra apoio para ultrapassar momentos difíceis e quem encontra espaço para valorizar a sua identidade e sentir-se parte da comunidade. Acreditamos que cada pessoa tem valor e que a dignidade nasce do acesso à educação, ao trabalho, à cultura, à proteção e à convivência. Por isso, aposta em criar redes de solidariedade, em aproximar gerações, em valorizar diferentes culturas
e em abrir portas a novas formas de aprender e viver. Mais do que uma instituição, a AMAT Lusitano é uma ponte entre o local e o global, entre a dificuldade e a esperança, entre cada pessoa e a comunidade que a acolhe. Uma porta aberta para todos, um futuro construído em conjunto. O Claim de Castelo Branco é a primeira casa, a primeira porta, a primeira estrutura de apoio descentralizada, humanizada e gratuita. Ao longo destes 21 anos que estamos abertos e a funcionar com muito gosto e com muito amor, articulamos diariamente com estruturas locais, entidades públicas e privadas e com toda uma rede da comunidade civil. Já acompanhamos mais de 21 mil migrantes e refugiados, obviamente. Temos um espaço lindíssimo e, portanto, é um espaço muito acolhedor. Quem chega a Castelo Branco encontra um caminho, tem voz, sentimento de pertença. O PLIN, Português de Língua de Integração, é um projeto que tenta dar alguma inclusão em termos da língua e cultura portuguesa. Nós damos apoio a refugiados e requerentes de asilo que chegam a Castelo Branco através muitos deles encontram logo o primeiro apoio no CLAIM, depois passam para nós e nós tentamos incluí-los na sociedade albicastrense. Há 19 anos que também prestamos um apoio integrado e ativo às vítimas de violência doméstica, através de uma estrutura que além de inserida na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, é certificada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Prestamos resposta em todo o território da CIM da Beira Baixa e este ano, com referência a outubro, já acompanhamos 167 vítimas de violência doméstica. O nosso trabalho assenta em 3 pilares fundamentais, que é o apoio psicológico, o apoio social e a informação jurídica. Além disso, temos também uma casa de acolhimento de emergência, esta mais recente, desde 2018, está também certificada pela SIG e pertence também à RENAV. Funciona de forma ininterrupta, 365 dias por ano, 24 horas por dia. E tem uma abrangência nacional porque estamos ligados à linha nacional de emergência social, o 144. Este ano, também com referência a outubro, já acolhemos um total de 74 vítimas de violência doméstica, com algumas delas acompanhadas com os seus filhos menores. CLDS 5G Castelo Branco dá continuidade ao trabalho que já existe desde 2015 com o CLDS 3G e 4G. Intervimos junto de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo competências, aprendizagem e dignidade. Criamos redes de apoio, tentamos diminuir o isolamento e reforçamos a coesão social. Neste último ano, o nosso trabalho chegou a quase 2.000 crianças e jovens e a mais de 1.000 idosos no concelho de Castelo Branco. A Incubadora Social de Castelo Branco é a nossa aposta e resposta de futuro, um centro de empreendedorismo de impacto. Através da incubadora apoiamos ideias e projetos que geram valor social, económico e ambiental, através de soluções criativas, sustentáveis, que sempre dão alguma resposta às necessidades reais das comunidades. Nós fortalecemos o ecossistema regional e potenciamos o impacto sempre alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Atualmente temos 12 projetos em processo de incubação, a criar e a testar respostas verdadeiramente inovadoras e com potencial de impacto.
Tudo o que ouviram hoje mostra algo muito simples. Nenhuma resposta atua sozinha. Cada intervenção, seja acolhimento, proteção, capacitação, aprendizagem, prevenção ou inovação, ganha força porque está ligada às outras. É esta articulação que garante resultados reais. E foi graças aos fundos europeus que transformamos intenções em estruturas, ideias em serviços e necessidades urgentes em respostas concretas. Este investimento permitiram-nos chegar a mais pessoas, qualificar equipas, criar soluções que antes não existiam, ligar apoios onde nunca tinham chegado e antecipar problemas com respostas inovadoras. Os fundos europeus não financiaram apenas projetos, multiplicaram o impacto, criaram capacidade, deram futuro. O compromisso da ALAD é continuar este caminho, fazer melhor, chegar mais longe e garantir que cada pessoa, independente da sua história, encontre proteção, oportunidade e dignidade. Com a comunidade, com os parceiros, com as pessoas, pelo território e pelo futuro. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Mato Lusitano, que aqui apresentaram vários projetos que se interligam. Muito obrigada por terem vindo de Castelo Branco. Mais uma salva de palmas. Obrigada. E agora, para terminar, os últimos 2 speeches, chamo ao palco os representantes do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lesíria do Tejo, apoiado pelo Programa Alentejo 2030. Sim, mas sente-se, por favor, primeiro. E também do projeto TUMO, apoiado pelo Programa Lisboa 2020. Depois pode ir, deixe só entrar os... Muito obrigada. Começamos por ouvir, então, mais uma vez, tenho de ser aqui implacável e dizer que cada projeto terá os 7 minutos. Começo então pelo projeto do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lesíria do Tejo. Olá, o meu nome é Mariana e hoje represento pessoas. Represento a comunidade intermunicipal e todo o território da Lesíria do Tejo. Falar do futuro do nosso país é falar de educação, é falar de intervenção de excelência. E hoje aqui comigo tenho a Helena de Santarém, tenho a Paula do Cartacho e tenho a Lénia da Azambuja. Elas representam os seus municípios e mais 7, em dedicação, resiliência e perseverança. Mas mais do que aqui as minhas palavras, quero deixar-vos aqui os testemunhos, os rostos de todos aqueles que diariamente inovam e que primam pela inclusão social e que, sobretudo, acreditam connosco que, paulatinamente trabalhando, somos melhores pessoas, somos mais Lesíria do Tejo. Obrigada. Sem dúvida nenhuma, fiz a minha inscrição. Um acolhimento muito genuíno, muito humano, e encontrávamos ali um enorme conforto todas as semanas. No início, olhar para o número de sessões e pensar, ai, tanta sessão, achava que ia ser difícil, que o tempo ia demorar a passar e, no entanto, não demos pelo tempo passar. Cresci, não só como mãe, mas também como pessoa. E aprendi coisas que eu achava que eram corretas e, afinal, não são as corretas a forma de agirmos e de fazermos as coisas. Cresci, consegui, sinto-me orgulhosa porque também consegui ajudar a minha filha a enfrentar os problemas dela, os medos dela que tem. Não existem filhos perfeitos, não existem pais perfeitos. Come un assalto
telemóvel na escola. Para as crianças é muito importante, obviamente, porque permite-lhes aprendizagens mais ativas, permite-lhes ter equipamento que habitualmente não têm. Aqui, a nível do primeiro ciclo, como têm visto, é a sala da magia. O que é que vai acontecer ao PH? Vai ser menor. Vai ser menor. Exatamente, vai ficar mais ácido. Então, este bulbo, ao ser colocado numa solução, vai medir a concentração de H+, e, por sua vez, vai medir o quê? A diferença de potencial. E ao medir a diferença de potencial, este sensor vai estar calibrado e capacitado para transformar essa diferença de potencial num valor de pH. Está bem? Tem um sensor aqui. O que é um sensor? É uma pecinha que vai perceber o que está à volta. Ok? Ok? Quer ver andar? Sim. Então ele vai acender uma luzinha muito gira e depois vai dar aqui na pista. Estão preparados? Sim. Cumpriram o tempo, precisamente. Não sei se, penso que a Mariana se quer dizer mais alguma coisa, ainda tenho 2 minutos se quiser dizer alguma coisa, não. Penso que conseguimos perceber perfeitamente o vosso projeto através deste vídeo, mas se quiseres... Este projeto, como qualquer projeto na área de intervenção comunitária, só faz sentido se nós reconhecermos e se valorizarmos o maior valor e capital que temos, que é o valor humano. E, portanto, este projeto não duraria os anos que dura desde 2017 se não fossem as pessoas. E, portanto, é o maior valor que nós temos
na Lesíria do Tejo, no nosso território, são efetivamente as pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Passo agora também a palavra à Filipa, que é representante do projeto TUMO, apoiado pelo programa Lisboa 2020. Muito bem. Eu consigo alterar os slides? Sim, se tem aqui alterar? Perfeito. Então, muito boa tarde a todos. Se calhar é ao contrário. Oi? É ao contrário. Há sempre um período de adaptação. Muito bem, venho apresentar o TUMO. O TUMO é um centro de tecnologias criativas e, neste caso, o TUMO Lisboa. Nós, em Portugal, já temos 3 centros. Primeiro em Coimbra, depois o segundo em Lisboa e depois no Porto. Mas venho-vos dar aqui uma pequena introdução do que é o TUMO. O TUMO não nasceu em Portugal, mas nós, felizmente, trouxemos este projeto em 2023 para Portugal e tem aqui 3 fatores base que nós consideramos, enfim, os mais importantes. A primeira coisa é um modelo pedagógico inovador. Só para balizar, nós somos um projeto extracurricular ou ensino informal, se quisermos colocar isto numa caixinha, mas o modelo que nós apresentamos a nível pedagógico diferencia-se, é muito diferente daquilo que os estudantes encontram na escola. Combinado, nós temos uma componente de autoaprendizagem, não sendo novidade, mas juntando a outra componente de workshops, de laboratórios avançados, do treino, da formação que nós damos à equipa. Portanto, isto junta-se num modelo muito diferente, tanto que quando os nossos estudantes entram no TUMO, têm ali 4 semanas de adaptação e de orientação para conseguirem perceber muito melhor o mundo, ou TUMO World, ou o mundo TUMO, como nós costumamos dizer. Portanto, além de ser esta componente inovadora, que eu já vou explicar um bocadinho melhor, temos o treino de competências técnicas, ou seja, literalmente os nossos estudantes aprendem tecnicamente as 8 áreas que nós oferecemos e depois, obviamente, tudo aquilo que está adjacente, que sejam competências sociais ou competências sociais, pessoais ou sociais. Uma delas, e eu destaco a mais importante para mim, daquilo que eu consigo perceber de evolução dos alunos, é a autonomia. O facto de nós termos uma autoaprendizagem que os estudantes têm que, por eles mesmos, decidir uma série de coisas, faz com que a autonomia, não sendo propriamente óbvio que a desenvolvam da forma que deviam desenvolver, o fazem no TUMO. E a terceira, não menos importante, a que está no meio, é um projeto promotor de inclusão social. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a oferecer é um projeto de alta qualidade, com grandes condições a nível de equipamento, de edifício da equipa, e não existem voluntários, portanto, nós pagamos, portanto, são funcionários do TUMO, e tudo isso de forma gratuita, independentemente das oportunidades e das condições das nossas famílias. Estas são as 8 áreas que o TUMO oferece em Portugal. Nós vamos abrir, entretanto, novidade, mais 2 áreas no próximo ano letivo. Estas áreas, nós não as dividimos propriamente aquilo que é artes ou tecnologia, nós não fazemos essa distinção, todas elas têm criatividade, todas elas têm tecnologia. Os jovens têm que experimentar as 8 áreas primeiro, para diminuirmos aqui alguns mitos, principalmente das raparigas em tecnologias, que é sempre um tema muito interessante de refletir, e primeiro para também estender as opções. Portanto, é muito comum um jovem chegar e dizer que quer animação, por exemplo, e depois mudar de ideias depois de experimentar. Portanto, é isso que nós queremos oferecer. No fim de experimentar, escolhem 4 para iniciar o seu percurso. Depois, obviamente, podem fazer as 8 áreas e todas as áreas que o TUMO poderá oferecer no futuro. Um jovem, quando entra, passa por várias fases. Pensem no TUMO como um jogo. Portanto, nós não funcionamos por períodos, semestres, não temos pautas de notas, portanto, tudo isso que vocês conhecem da escola não existe no TUMO, mas os estudantes passam por uma fase de boas-vindas de 4 semanas, em que aprendem como é que tudo funciona, experimentam as 8 áreas, escolhem as 4 e depois, no ponto 2 a amarelo, nós criamos aquilo que chamamos o TUMO Path, ou o caminho TUMO, que é uma sugestão de caminho que nós damos para aquele estudante, que ele próprio pode modificar, pode mudar de ideias e nós próprios podemos sugerir mais coisas. Portanto, não é estanque. E tudo isso dá uma previsibilidade, ou seja, nós temos alunos que ficam mesmo chateados quando as coisas não acontecem como eles tinham planeado a semana passada. E, portanto, eles valorizam muito essa expectativa e esse TUMO Path que é só deles. Depois, a partir daí, temos uma parte de autoaprendizagem, ou self-learning e workshops, que eles vão acontecendo de forma intercalar. Pensem que não podem ir para o workshop
Se o self-learning não estiver completado, se não passarem o workshop, não podem ir para a segunda fase do self-learning. Portanto, isto funciona como um jogo. Os laboratórios avançados são desafios que nós vamos colocando aos alunos durante o ano, com temas mais avançados que aqueles que nós temos no programa, de forma a que eles consigam perceber, se eu quero ir para aquele laboratório avançado, então eu tenho que acabar tudo aquilo que está para trás. Depois, uma coisa muito importante, nós não certificamos, nós damos aquilo que o estudante pode levar para o resto da vida, que é um portfólio de projetos que foi ele que realizou, ou ela que realizou. E isto fica com o estudante mesmo depois de sair do túmulo. Esta é uma fotografia de um Tumopath, portanto as barrinhas são os workshops, as bolinhas são as atividades e, portanto, eles depois podem gerir, podem parar, retomar o que entenderem. Tudo isto é feito por um software nosso, em que eles só acedem no túmulo. Nós estamos aqui a fazer alguns desenvolvimentos, isto são muitas novidades, nós inclusivamente esta semana ganhámos o Wise Prize for Education, o TUMO, e portanto o que nos deixa bastante orgulhosos, é quase o Prémio Nobel da Educação, como se costuma dizer. Nós estamos neste momento nós fazemos atualizações constantes ao conteúdo, uma delas é obviamente tudo aquilo que toda a gente fala da inteligência artificial, nós vamos incluir uma área só de inteligência artificial generativa, além de outros testes que nós estamos a fazer no TUMO, que é sempre muito entusiasmante para todos os alunos, obviamente para todos nós. O TUMO, como eu disse, nasceu na Arménia. Nós em Portugal e em praticamente todos os países do mundo, é que nós temos aqui um mapa, nós somos associações sem fins lucrativos, portanto, nós oferecemos tudo isto aos alunos. Os nossos centros têm capacidade para 1.500 alunos, por exemplo, o de Yerevan, na Arménia, que é onde cresceu, para 15.000 alunos, em Buenos Aires, que acabámos de abrir também, cerca de 10.000 alunos, portanto é uma dimensão relativamente grande. Estão aqui algumas fotografias de alguns centros. No TUMO Coimbra fui o primeiro, no TUMO Lisboa, que é o foco desta apresentação, nós abrimos em 2024 e no Porto, que abrimos este ano. Para vos dizer que no TUMO Lisboa, até agora, é um centro para 1.500 alunos, 1.000 alunos no primeiro ano e 1.500 alunos no segundo ano. Portanto, conseguimos atingir os nossos objetivos e, principal, que é o númerozinho que está no meio, conseguimos garantir que cerca de 40% dos nossos estudantes têm algum tipo de vulnerabilidade. Portanto, estamos precisamente a atingir os nossos objetivos, que é garantir que estudantes que à partida não teriam acesso a estas condições e a estas áreas, a esta tecnologia, que o possam fazer, possam continuar connosco. Cada estudante pode ficar connosco o tempo que quiser, normalmente ficam em média 2 anos letivos, mas obviamente podem ficar o tempo que entenderem. A nível de sustentabilidade, nós, além obviamente de fundos europeus, de fundos públicos, temos também fundos privados, portanto é sempre um conjunto de parceiros, como sempre, que têm que apostar na educação e na inovação, e esta é a equipa que nós temos central, que apoia todos estes projetos e que pensa todos estes projetos, garantindo obviamente a qualidade de todos eles. E terminei. Muito obrigada, Filipa. Obrigada. Obrigada a ambas as representantes dos dois projetos, que foram bastante esclarecedores, que aguardaram até ao fim para este que foi o último pitch, mas como se costuma dizer, não, os últimos são sempre os primeiros e, portanto, acho que ficou aqui também uma ótima imagem destes pitches dos projetos financiados pelos fundos europeus. Uma salva de palmas, muito obrigada. Quero agradecer a todos, não só a estes participantes, a estes oradores que estiveram aqui ao longo de todo o dia, mas também todas as pessoas que quiseram vir aqui ouvir mais sobre aquilo que são os fundos europeus. Eu penso que foi um dia muito enriquecedor, foi o primeiro dia desta segunda edição da Mostra dos Fundos Europeus. Amanhã estamos de regresso para mais um dia com muitos projetos, com muitos debates e muito interativo, que percorre aqui todo este emblemático edifício do Convento de São Francisco. Regressamos amanhã. Muito obrigada pela vossa presença e até à próxima.